Jesus, que bom que o Senhor nos conhece e sabe muito bem como o nosso coração, Deus, é desesperadamente corrupto, inclinado para a maldade, entregue ao pecado. Mas o Senhor Jesus nos transforma a cada dia mais. Jesus, que cada encontro com o Senhor retire um pouco mais de nós e acrescente um pouco mais do Senhor em nós, Pai, para que dia após dia nos pareçamos cada vez mais com o Senhor. Parecemos cada vez mais com o Senhor, Deus. Parecer com o Senhor é o nosso propósito. Parecer com o Senhor é o nosso foco, Jesus. Ah, Jesus. Só os apaixonados por Jesus, dê uma salva de palmas nessa noite. Só os apaixonados por Jesus que exaltem, que glorifiquem o nome daquele que reina para Deus sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, Atos capítulo de número 9 é o texto que nós iremos meditar nessa noite e receber do Senhor nessa noite. Nós temos a consciência de que isso aqui é um texto um livro, na verdade, escrito por Lucas. E Lucas, ele sempre, não só no Evangelho, como também em Atos, Lucas se preocupa muito em dar detalhes e demonstrar esses detalhes. E quando ele fala de Paulo, né, até então Saulo, o Lucas ele vai dar alguns detalhes desse encontro que Saulo teve também com o Messias. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, queridos: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que estavam no caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele lhe disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, lá será dito o que você deve fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber de volta a sua visão. E então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem, quanto males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e também dos filhos de Israel. Pai, nós celebramos o Senhor nessa noite. Estamos diante da Tua Palavra uma vez mais, onde uma porção, talvez uma das histórias mais lindas, umas histórias mais belas de conversão e de transformação. Pai, talvez detalhes aqui incríveis que eu espero no Senhor, que o Senhor traga a nós clareza, para que haja transformação em nós e também através de nós.
Fale conosco, Pai, que a Tua palavra tenha liberdade, que ela faça aquilo que ela foi designada para que fosse feita, Senhor. Pai, oramos assim, Pai do Senhor, e eu quero nesse momento, em nome de Jesus, que toda sabedoria humana, Pai, seja retirada, esvaziada para a glória do Senhor. Pai, que a sabedoria, que o conhecimento dos céus é que tenham prioridade aqui nessa noite, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, por favor. Eu sou muito apaixonado por histórias, Carlos, que mostram os encontros e as transformações que as pessoas tiveram pós-encontro ou depois que tiveram encontro com Cristo. Eu sou apaixonado por histórias como essas, porque são histórias assim que nós devemos nos prender. Talvez essa história de Saulo, até então Saulo, é uma das histórias mais belas de transformação de homens que tiveram um encontro com Cristo, e a forma de que Jesus preparou toda a situação para que esses homens tivessem esse encontro com Cristo. Irmãos, ciente eu sou, e ciente nós devemos ser, que nós podemos ter um nome reconhecido na cidade, aonde for, nós podemos de fato ser bem sucedido financeiramente, nós podemos até então aparentemente ter uma família estruturada, estabilizada, podemos também ter um emprego estruturado, mas se nós não temos o encontro com Cristo, nada muda em nós, a nossa vida não tem mudança nenhuma. E os encontros com Cristo, eles de fato são transformadores, e de fato esses encontros precisam acontecer, porque senão nós iremos simplesmente bater ponto nos cultos e nada mais do que isso, mas as nossas vidas não mudarão em nada. Nós continuaremos sendo o mesmo homem, a mesma mulher, a mesma esposa, o mesmo esposo, os mesmos pais, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo filho, a mesma filha. Não teremos mudança nenhuma em nenhuma área da nossa vida, por mais bem sucedido que achamos que somos em algumas áreas da nossa vida. Sem o encontro com Cristo, a nossa vida não muda em nada. Nada muda a nossa história sem esse encontro com Cristo. E é interessante que quando, Danilo, nós lemos a história de Saulo, é interessante que ele fica comovido em ver Estevão morrendo, e olhando para Estevão dizendo: como pode um homem bom assim, ou um homem tão bom morrer dessa maneira? Isso comove, isso de uma certa forma traz uma reflexão na vida de até então Saulo. Mas ele continua ainda pedindo cartas, porque ele tinha autoridade para isso, pedindo cartas para entrar, ou se no decorrer da sua caminhada, ou para onde ele está passando, se ele deparar com algum cristão, ele tinha uma carta dando a ele autoridade para ele pegar esse cristão e retornar ele para Jerusalém. A caminhada que Paulo, ou até então Saulo, está fazendo aqui de Jerusalém até Damasco, é uma caminhada que leva de 5 a 7 dias, porque essa caminhada precisa ser a pé, era feito a pé essa caminhada. Então ele deveria de Jerusalém até Damasco fazer uma caminhada que levaria em média de 5 a 7 dias, e Saulo estava disposto a fazer isso para entrar nas sinagogas, ou entrar onde os cristãos estão reunidos, para pegar esses cristãos e levar eles para Jerusalém. Uma boa parte de nós aqui somos casados, isso que não são, provavelmente pretendem se casar. Agora, vamos tentar imaginar aqueles que já são casados, por exemplo. Tente imaginar você levar uma vida com o seu cônjuge sem ter momento de diálogo com ele, ou com ela. Vocês são casados, mas não tem momento de diálogo, não tem momento de diversão. E tenta imaginar um relacionamento como esse, onde se passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou independente qual seja o tempo, mas passando o tempo e nesse relacionamento, nesse casamento, não tendo diálogo, não tendo comunhão nesse relacionamento. Tenta imaginar que casamento é esse, ou que relacionamento é esse. Provavelmente esse relacionamento vai perdendo o encanto, vai perdendo o amor, vai perdendo a paixão. Alguns às vezes até permanecem, mas tenta imaginar um relacionamento como esse. Era assim que até então Saulo vivia com Deus. Por quê, irmãos? Saulo conhecia o Deus da Bíblia.
mas até então Saulo não tinha tido um encontro com o Messias, com Jesus. Saulo conhecia a Deus e muito bem. Saulo tinha um conhecimento muito bem em relação a Deus, mas Saulo conhecia a Deus, mas Saulo não tinha um encontro com o Messias. Até então ele não tinha um encontro com Jesus. Nessa caminhada que Saulo está fazendo de Jerusalém para Damasco, que tinha duração de 5 a 7 dias a pé, no meio do caminho, esse homem tem um encontro com o Messias. A Bíblia diz que nesse momento que ele estava aproximadamente na metade do caminho, a Bíblia nos diz que veio uma luz. É isso que a Bíblia nos relata, é isso que Lucas está nos relatando, que veio uma luz, e a partir de então a vida de Saulo nunca mais seria a mesma. A vida do apóstolo Paulo, ou Paulo, seria o maior implantador de igreja de todos os séculos. Ninguém plantou tanta igreja como o apóstolo Paulo implantou. Ninguém foi tão evangelista e ninguém nunca preparou tantos discípulos quanto o apóstolo Paulo preparou. Mas para isso ele teve que ter um encontro com Jesus. A vida do apóstolo Paulo nunca mais foi a mesma, ao ponto de olhar para o Novo Testamento e ser tomado de mais de 30% do Novo Testamento. Ele é tomado por escritos do apóstolo Paulo. Paulo escreveu inúmeras cartas. Ninguém teve tamanho ministério como o apóstolo Paulo. Porém, isso só aconteceu depois que esse homem teve um encontro com o Messias no meio do caminho. Nós não sabemos quando isso pode acontecer comigo e com você, e de repente nós achamos que em algum momento da nossa vida nós tivemos um encontro com Cristo, mas nada mudou. E se nada mudou na nossa vida, tudo isso indica que até então nós não tivemos um encontro com Ele, porque ninguém que encontrou com Jesus se tornou ou continuou sendo a mesma mulher e o mesmo homem. É impossível encontrar com Jesus e permanecer a mesma pessoa. É impossível encontrar com Jesus e permanecer o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo esposo, a mesma esposa, o mesmo filho. É impossível isso acontecer. Todos que têm um encontro com o Messias, a sua vida nunca mais é a mesma. Esse homem, como até então Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, esse homem escreveu as maiores cartas de conselhos. Qualquer pastor que lê as cartas do apóstolo Paulo, ele sabe muito bem como pastorear. Paulo ensinou a mãe ser mãe, Paulo ensinou o pai ser pai, o Paulo ensinou o marido ser marido, Paulo ensinou a esposa ser esposa, Paulo ensinou o cristão ser cristão. Paulo traz qualquer ensinamento. Paulo diz que as mais jovens têm que olhar para as mais velhas e aprender com elas. Paulo diz para as mais velhas ensinar as mais novas. Qualquer área da sua vida que você precisar, Paulo escreveu alguma coisa a respeito. Paulo escreveu tudo, que aquilo que um ser humano é necessário para sobreviver, e tudo aquilo que um homem precisa ser, o apóstolo Paulo escreveu. Porém, isso aconteceu não com a sabedoria humana que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era uma das maiores faculdades da época. Paulo tinha conhecimento de toda a Torá, Paulo tinha todo o conhecimento. Você pode pegar o homem mais sábio hoje e colocar, Paulo tinha um conhecimento que os homens mais sábios e conhecedores tinham na época dele. E com isso, apóstolo Paulo se tornou o apóstolo Paulo, e um homem tão conhecedor, e um homem que instruiu o seu filho Timóteo, o homem que instruiu Lucas, o homem que instruiu inúmeros homens, se tornou esse homem depois que ele encontrou com Jesus durante esse caminho que ele estava de Jerusalém para Damasco. Nesse encontro com Jesus, nunca mais Saulo seria a mesma. Gente, essa deve ser a nossa maior preocupação e a nossa maior busca. Ter um encontro com esse Messias, com esse homem que Paulo encontrou durante a sua caminhada de Jerusalém para Damasco. A Bíblia vai nos relatar, se você, é claro, quiser acompanhar e achar por bem fazer isso, mas a Bíblia vai dizer o seguinte no versículo 2, a partir do versículo 3, porque o 2 eu falei para vocês que a intenção do apóstolo Paulo era, até então Saulo, pedir cartas de autorização para pegar os cristãos que ele encontrasse durante o seu caminho até Damasco, para levar e prender, para levar para Jerusalém e prender esses cristãos. Mas aí ele vai dizer no versículo 3: e enquanto ele viajava, aproximou-se de Damasco,
repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Gente, a partir desse momento, a vida do apóstolo Paulo, até então Saulo, nunca mais seria a mesma. Aqui é uma mudança brusca de uma história de um homem que nunca mais se tornaria o mesmo. Com certeza, o apóstolo Paulo e até então Saulo não saberia e não sabia até esse momento quem ou que ele iria representar no cristianismo. Com certeza ele não tinha um conhecimento de quem ele seria no cristianismo. Mas aqui, esse homem tem um encontro com o Messias. Ele tem um encontro com Jesus, queridos, que a vida desse homem nunca mais seria a mesma. É esse encontro que eu estou falando que nós precisamos ter. É esse encontro que todo homem necessita ter, porque essa luz vem, e não vem só a luz, mas vem uma voz também falando com esse homem. Imagine, gente, você ouvir a voz de Jesus de uma forma muito clara, de uma forma muito expressiva, dizendo: Saulo, Saulo. Imagine você tendo esse encontro com esse Messias que talvez aqui nesse livro, quando está aqui no capítulo 9, poucos anos ou talvez poucos meses que ele tinha sido assunto aos céus, e ele está ouvindo a voz daquele Messias de que ele ouviu algumas outras pessoas falarem sobre. Ele está ouvindo a voz desse homem, e esse homem encontra com Paulo durante o caminho. E quando ele encontra com Paulo, com Saulo durante o caminho, ele olha e a Bíblia vai dizer que vem essa luz, e essa luz traz a cegueira para esse homem. Agora imagine um homem que tinha autoridade de prender os cristãos, e agora esse homem não enxerga um Paulo na sua frente. Imagine esse homem que tinha até então toda a autoridade. Ele fazia o que queria, um homem respeitado, um homem que na sua época tinha todos os diplomas, e com certeza mais diploma do que qualquer uma outra pessoa que estava próxima dele. Era um homem reconhecido e tinha autoridade naquilo que ele falava, e ninguém talvez conseguiria rebater com o apóstolo Paulo. Tamanho era o conhecimento desse homem. De repente esse homem abre os seus olhos e não consegue enxergar nada na sua frente. Imagine o desespero para uma pessoa como essa. Olha como que Deus usa, a forma que Jesus usa para levar esse homem aos pés dele. Gente, eu fiquei à tarde, pensando na história de Saulo, uma história que, claro, eu já conheço, e vocês também já conhecem, mas tentando imaginar como que foi o encontro desse homem com Jesus lá durante a sua caminhada para Damasco. O homem que estava lá para pegar uma carta, para prender os cristãos, achando entre aspas que estava defendendo Deus. Esse homem encontra com Jesus no meio do caminho, e dali para frente a vida dele nunca mais seria a mesma. Dali para frente a vida dele seria o cristianismo, ele iria respirar o evangelho. A vida dele seria implantar o evangelho no coração das pessoas. A vida dele seria lutar contra as filosofias e as ideias da sua época, e ele estava pronto a morrer por essas ideias. O homem que até então matava, perseguia, passou a ser perseguido por aquilo que até então ele perseguia. Gente, que história fantástica é essa? Sabe, eu lendo e meditando e comecei a chorar e vendo, gente, é desse encontro que eu preciso, é desse encontro que nós precisamos. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma, gente. A nossa vida, a nossa casa nunca mais vai ser a mesma. Gente, o nosso trabalho nunca mais vai ser o mesmo, porque você vai estar lá no seu trabalho. Gente, a sua família nunca mais vai ser a mesma, porque você está lá na sua família. A igreja onde você faz parte nunca mais vai ser a mesma, porque você está lá nessa igreja. E de repente, no versículo que nós acabamos de ler, vai dizer o seguinte: veio uma luz do céu ao seu redor, versículo 4, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Olha o encontro, a forma do encontro que Saulo tem com Cristo. Não é uma forma muito legal, gente, porque ele perde a visão.
momentaneamente, mas ele perde a visão. Tenta imaginar você, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, a ideia que está defendendo Deus, porque é isso que às vezes nós como cristãos fazemos, porque para o apóstolo Paulo o que ele está fazendo é extremamente correto, para ele até então Saulo, o que ele está fazendo é defendendo Deus, e é assim que às vezes nós fazemos como cristão. Nós não queremos defender a Bíblia, nós queremos defender a nossa ideia, é as nossas vontades que nós queremos defender, não é o Evangelho, é a nossa ideia, é aquilo que a gente acha que é certo, é aquilo que a gente acha que é correto, é aquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. São essas ideias que nós defendemos, não é o Evangelho. E Paulo também está defendendo, até então o Saulo está defendendo ideias, está defendendo aquilo que ele acredita que é o correto. E é assim que às vezes a gente faz, sabe? Dentro do seminário, as minhas maiores preocupações foi essa, dizendo assim, gente, mas como é que eu vou saber que é isso aqui que Deus quer falar através das Escrituras? E a própria Bíblia, é claro, nos traz a resposta de tudo isso. O homem natural, ele não entende o que a Bíblia diz, mas o homem direcionado pelo Espírito, a mulher direcionada pelo Espírito, de fato ele tem um discernimento das Escrituras, porque é isso que Jesus fala para os seus discípulos: eu dou a vocês o entendimento. Gente, a minha oração nesta noite para todos nós é que Deus abra o nosso entendimento, nos traz a clareza, o entendimento das Escrituras, de como ela deve ser entendida e compreendida, porque uma vez que o nosso coração entra a palavra na sua totalidade, o nosso coração em chama, o nosso coração pega fogo, o nosso coração arde em chama, e nós deixamos de ser o cristão que nós estamos sendo até agora, e passamos a ser um cristão apaixonado por Jesus, porque é isso que nós devemos ser como igreja, uma igreja apaixonada por Cristo, uma igreja apaixonada por Jesus, porque nós como igreja hoje, a nossa fala, nós somos tão pessimistas, que a nossa fala é o seguinte: gente, está ruim, e a Bíblia diz que as coisas não vão melhorar. Gente, isso não é verdade, isso não é verdade. Nós podemos sim viver os melhores dias em Cristo. Você pode sim viver os melhores dias da sua vida em Cristo Jesus. Olha, vê que momento que o apóstolo Paulo é pessimista, dizendo para a igreja, dizendo assim: olha gente, as coisas estão ruins e a tendência é piorar. Em nenhum momento. Ao contrário, o apóstolo Paulo olha para a igreja e diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Os cristãos estão morrendo, os leões estão devorando os cristãos. Com certeza nós não estamos vivendo na pior época, irmãos. Nós não estamos vivendo os momentos mais difíceis em momento nenhum. Mas imagine na época do apóstolo Paulo, Nero mandando matar todos os cristãos, mandando pendurar os crentes nos postes para servir, para clarear a cidade de Roma. Em nenhum momento o apóstolo Paulo olha e fala o seguinte: as coisas são ruins, as coisas vão piorar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem. Em nenhum momento o apóstolo Paulo olha para aquelas pessoas e diz assim: vai piorar, as coisas vão ficarem mais difíceis. Não, em nenhum momento o apóstolo Paulo vai dizer: a nossa alegria é no Senhor, e no Senhor nós podemos sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A questão é que uma vez que nós temos essa compreensão das Escrituras, o nosso coração de fato arde em chamas. A questão é que o nosso coração está cheio daquilo que as mídias estão passando, o nosso coração está cheio daquilo que o mundo está passando. Até parece que eu dependo de alguma coisa do mundo para viver. Por isso que o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, pensai nas coisas lá do alto e não da terra, porque da terra, de fato, nos vamos criar um coração pessimista. Mas se o nosso coração está no céu, Deus vai dizer para você: lá não tem perigo chegar uma bomba atômica e destruir tudo, lá não tem perigo o exército entrar lá e destruir os soldados, lá não tem perigo chegar a pandemia, lá não é arriscado chegar a peste negra, nem a gripe H1N1, lá não tem perigo
chegar lá não tem crise, queridos. Por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto. Paulo, no meio do caminho, Paulo tem um encontro com o Messias, a luz veio e de repente esse homem está ouvindo uma voz muito clara, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Talvez, irmãos, nós estamos aqui achando que em algum momento nós tivemos um encontro com Jesus, mas se nada mudou, engano é achar que nós tivemos um encontro com Jesus. Engano é achar que tivemos um encontro com Cristo sem nada ter mudado. Se nada mudou na minha vida como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como cristão, se nada mudou, queridos, é impossível dizer que tivemos um encontro com Jesus. Porque eu não vi, não só o apóstolo Paulo, mas em nenhum lugar na Bíblia, algum homem ou mulher que teve um encontro e permaneceu a mesma pessoa. É impossível permanecer a mesma pessoa. E Saulo é uma oportunidade, é um exemplo muito grande de um homem que teve um encontro com o Messias no meio do caminho. Nós não sabemos quando isso pode acontecer, mas ele de fato acontece. De fato isso acontece, e quando acontece, meus irmãos, a nossa vida não é mais a mesma. Não é mesmo mais a mesma pessoa. E aí ele continua dizendo, e aí no versículo 5 ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Mas me fala, gente, Saulo estava perseguindo Jesus? Não eram os discípulos que Saulo estava perseguindo? Não eram os servos de Deus ou os discípulos de Jesus que Saulo estava perseguindo? Olha só que todas as vezes que um cristão está seguindo perseguição, Cristo está incluído nisso. Então é outro cuidado, porque às vezes nós, como cristão, às vezes também nós perseguimos outros cristãos. E entenda que uma vez que eu levanto contra alguém, não é contra esse alguém que eu estou levantando, é contra Jesus. Porque é isso que Jesus está dizendo: eu sou Jesus a quem você persegue. Em que momento Saulo perseguiu a Jesus? Em nenhum momento Saulo persegue Jesus, mas Saulo persegue os discípulos. E veja que Jesus se inclui, e nós estamos nessa família, ao ponto de que quando o cristão segue perseguição, é o próprio Cristo que está sendo perseguido. E se é Cristo que está sendo perseguido, gente, o trem fica feio, né? O negócio pega fogo. Mas ele continua no versículo 7 dizendo assim: olha, e os homens que viajavam com ele pararam atônitos ouvindo a voz, mas eles não estavam vendo homem nenhum. Vem a luz, vem a voz, os homens, porque se Saulo está caminhando de Jerusalém para Damasco de 5 a 7 dias, que era essa caminhada que levava em média, existiam alguns oficiais que acompanhavam. Saulo era muito importante. Saulo não era qualquer pessoa, então havia algumas pessoas que acompanhavam Saulo nessa caminhada. Agora você imagine um homem desse, de repente, ter que ser guiado por outra pessoa. Imagine, Mandelilson, um homem importante como Saulo, não consegue enxergar nada na sua frente. Agora é necessário os seus auxiliares, ou aquelas pessoas que estavam o acompanhando, pegar o seu braço e guiá-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque até esse momento Saulo fazia a sua vontade. Talvez a representatividade do que Jesus estava já ensinando para Paulo era o seguinte: até aqui, Saulo, você seguiu a sua vontade, daqui para frente eu vou te guiar. Cristão deve ser guiado por Jesus, irmãos. Jesus deve ser guiado por Deus, tem que ser guiado pelo Senhor. É assim que um cristão deve ser. E agora Jesus talvez já está ensinando para Saulo o seguinte: até aqui, Saulo, você andou com as suas próprias pernas, daqui para frente alguém vai ter que te guiar. Alguém vai ter que te direcionar, ou senão você vai ficar perdido.
Ou seja, Jesus cega Saulo para suas próprias vontades, e Saulo para suas vontades está cego, mas agora precisa aquelas pessoas que estão acompanhando Saulo segurar o braço de Saulo e levar Saulo a chegar até Damasco. Agora imagine, gente, um homem como esse, poderoso, com toda a sua autoridade que ele tinha, agora precisa ser guiado por outras pessoas. Precisa ser guiado por outras pessoas. Sabe, irmãos, essa noite ou no início da madrugada, eu estava ouvindo, na verdade, um seminário. O tema do seminário era Princípios de Honra. E me chamou muito a atenção, porque nós pentecostais, nós não temos muito o hábito de honrar outras pessoas, inclusive aquilo que a própria Bíblia nos ensina. E aí, quando eu estava ouvindo esse seminário desse pastor, que eu admiro e gosto muito, ele está dizendo o seguinte: olha, quando eu me casei, o primeiro compromisso que eu fiz com a minha esposa após o casamento foi o seguinte: meu bem, antes de nós comprarmos uma casa para nós morarmos, primeiro, nós vamos fazer uma casa para os nossos pais. Antes de comprar uma casa, antes de a gente ter uma casa para morar, primeiro nós vamos construir uma casa para os nossos pais. Depois que nós construímos a casa para os nossos pais, aí sim nós vamos preocupar em construir uma casa para nós, porque ele entendeu o princípio de honra, porque a Bíblia diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, que os seus dias na terra serão acrescentados. Ele entendeu que o segredo ou os princípios da honra traz benefício a nós. E aí ele disse assim: olha, nós vamos morar de aluguel até construir uma casa para os nossos pais. Trabalharam vários anos, construíram uma casa para os seus pais. Depois que eles construíram uma casa para os seus pais, ele disse: agora nós vamos construir uma casa para nós. Ele disse o seguinte: depois que nós entregamos a casa para os nossos pais, nunca mais faltou morada para nós. Ele estava gravando uma live de uma casa no campo, e ele disse: inclusive a casa que eu estou gravando essa live foi Deus que me deu, porque depois que nós entregamos e honramos os nossos pais com essa moradia, nunca mais faltou morada para nós, inclusive essa casa da onde eu estou fazendo essa live. Então a Bíblia diz o seguinte: eu honrarei aqueles que me honrarem. Nós não temos muito hábito de fazer isso, irmãos. Nós não temos muito hábito, por ser pentecostal, e pentecostal tem essas dificuldades. E também nós temos dificuldade como os filhos também em honrar os pais. E com isso nós perdemos muito, mas muito, daquilo que a Bíblia nos diz que é para nós como filho, e que nós herdamos isso como filho, como garantia de filho. Nós não recebemos porque também nós não temos e nós também não honramos. Apóstolo Paulo encontra com Jesus, a vida transforma, a vida do homem é transformada, e aí ele continua relatando. E agora esse homem, que era um homem que tinha toda a autoridade, não consegue caminhar só, e alguém precisa guiá-lo. E aí a Bíblia vai continuar dizendo no versículo de número 9, versículo 8: Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas ele estava mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou lá 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse em uma visão: Ananias. E ele lhe disse: eis-me aqui, Senhor. A única coisa que Saulo procurava era encontrar cartas para prender os cristãos. Agora Saulo vai ser guiado pelo homem, e agora o Saulo vai voltar a sua visão a partir da oração de uma outra pessoa. Agora você imagine quem era Saulo, imagine o orgulho que Jesus foi quebrando no coração de Saulo, na vida de Saulo, porque Saulo era um homem que não precisava de ninguém, ele só precisava de cartas para prender o cristão, nada mais. E agora, esse homem agora precisa de outra pessoa para orar por ele, para que a visão dele volte, e ele precisou ser guiado por outra pessoa para chegar até Damasco, mostrando que
Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Sem uns aos outros nós não chegamos a lugar nenhum. Porque se Saulo, ninguém segurasse na mão de Saulo, Saulo não chegaria em Damasco e ele iria continuar cego. Deus usa alguém para levar Saulo até Damasco, e Deus usa alguém para ter uma visão de Saulo, e Deus usa alguém para orar para Saulo voltar à sua visão. Olha quantos orgulhos Jesus foi quebrando na vida de Saulo. Saulo não chegaria ao seu destino se alguém não segurasse nas suas mãos e fosse. Gente, deixa eu dizer para vocês, nós precisamos uns dos outros para chegar no nosso objetivo, gente. Nós precisamos uns dos outros. Não tem como, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, esse lado precisa dos de lá, os de lá precisam de cá, não tem como. Imagine quem era Saulo e agora Saulo precisa de alguém para levá-lo, alguém para orar e alguém para ter uma visão a respeito dele. Sabe, nós precisamos uns dos outros, sabe? Não tem jeito. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos que toca, nós precisamos dos que limpa, nós precisamos dos que dizima, nós precisamos dos que ora, nós precisamos dos que servem a comida, nós precisamos do que arruma as cadeiras, nós precisamos daqueles que pintam, nós precisamos uns dos outros. Não tem como, irmãos. Enquanto nós não entendemos isso, nós não crescemos. Enquanto nós não entendemos, Danilo, que nós precisamos de alguém para segurar na nós, e às vezes a gente precisa de alguém mesmo para nos levar. Você já viu que às vezes nós estamos querendo tomar uma decisão tão difícil e de repente a gente compartilha com alguém, alguém fala: Danilo, você já pensou em fazer isso? Parece que as coisas ficam tão fáceis. Nossa, era isso aqui que faltava. Já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece constantemente. Olha, era isso aqui, por que eu, às vezes a gente pergunta, por que eu não pensei nisso? Sabe, eu não pensei nisso porque era outro que ia pensar nisso. Gente, nós precisamos uns dos outros, e Deus foi mostrando para Saulo o quanto nós precisamos uns dos outros. Eu me lembro, acho mais ou menos uns 6, acho que bem mais no início da pandemia, talvez uns 10 meses atrás, um pastor que me ligava às vezes meia-noite, 1h da manhã, e dizendo: pastor, eu estou em surto fóbico e eu preciso da sua ajuda. E eu fui 1h da manhã, 2h da manhã conversando, mas quando era no outro dia eu precisava de outra pessoa para me ajudar também a fazer outra coisa, sabe? E claro, eu acompanhei esse pastor uns 40 dias, agora está bem, graças a Deus está bem, mas no outro dia eu precisava para outra coisa. Gente, nós precisamos uns dos outros, não tem como. E esse texto nos mostra isso muito claro. Saulo fica cego, ele abre o olho, imagina, de olho aberto, não enxergando nada, gente. Precisa de alguém para segurar na mão dele, e depois, com certeza, Deus estava trabalhando em muitas coisas no coração de Saulo. Deus não ia fazer isso por acaso, deixar ele ficar cego. Alguém tem que levá-lo ele até Damasco, alguém tem que orar. Imagina, Saulo falou: não, peraí que eu vou orar para você voltar. Quando é que Saulo pensou nisso? Quando é que Saulo precisou disso? Nunca, gente. Ou talvez nunca, né? Mas olha os orgulhos, ou sei lá o que Deus queria trabalhar no coração de Saulo, dizendo: Saulo, agora vai precisar de alguém para segurar na sua mão e levar você até Damasco. Você vai precisar de alguém para ter uma visão de você a respeito de você. Você vai precisar de alguém que vai colocar a mão sobre você, vai orar e você vai voltar à visão. Mostrando para Saulo: Saulo, não adianta você tentar andar sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, irmão José, um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Nós não tem como andar sem um ou outro. E aí um vai segurando a mão do outro, e a gente vai chegando, e um vai orando pelo outro, e as coisas vão acontecendo, e Deus vai se manifestando, e as bênçãos de Deus vão sendo derramadas. E a Bíblia vai dizer que à medida que essa união e essas bênçãos vai acontecendo, Deus vai ordenando as suas bênçãos, e as coisas vão acontecendo. Mas isso não acontece sozinho, isso acontece quando nós seguramos um nas mãos dos outros e ajuda a chegar até Damasco. No nosso caso, até chegar no céu, né, queridos? Talvez seja mais longe ou mais perto um pouquinho do que Damasco, mas ajuda uns aos outros até chegar no seu objetivo.
E aí depois disso, Saulo vai ficar, que até então era Saulo, se torna Paulo, fica alguns anos na cidade sendo instruída, e a Bíblia vai dizendo que vai sendo instruída pelo próprio Jesus, e esse homem se torna aquele homem que hoje nós tanto admiramos, aquele homem que, quem é aquele homem, quem é o apóstolo Paulo, cristão ou não hoje, quando se fala do apóstolo Paulo, quase todo mundo conhece, já ouviu em algum momento falar sobre a vida desse homem, mas isso só aconteceu depois que ele teve um encontro com Jesus. O encontro com Jesus foi transformador na vida do apóstolo Paulo. Nunca mais esse homem foi o mesmo. E são homens assim, mulheres assim, que Jesus olha para nós e fala assim: é assim que eu quero ver vocês. O homem ao ponto de ter coragem de olhar para a igreja toda e dizer o seguinte: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O homem tinha tanta autoridade, certeza de quem ele encontrou, e sejam os meus imitadores, que vocês podem ficar tranquilos, eu estou imitando a Cristo. E quem é que se tornou o apóstolo Paulo? Mas esse homem foi esse homem depois que encontrou o Messias. Nós podemos ser o homem e a mulher mais bem sucedido da cidade, do estado, da nação, do mundo, sem um encontro com Jesus. Isso não tem sentido nenhum para nós. Os encontros com Jesus, eles é de fato essencial na nossa vida e transformador na nossa vida. O desejo de Deus é que nós nos tornamos a cada dia mais parecido com Ele, mas para ser parecido com Ele, às vezes a gente vai ter que perder a visão. Às vezes Deus vai ter que colocar-nos num lugar que ou a gente estende a mão para outro, ou pega na mão de alguém para chegar no objetivo, nós não vamos chegar. Para ser parecido com Cristo, às vezes Deus vai nos colocar a situação para dizer assim, para colocar aquela pessoa que nós menos admiramos, para dizer assim: olha, ore por mim. O maior desejo de Deus é que nos tornamos a cada dia mais parecidos com Ele, nos parecidos com Ele, com um coração apaixonado por Jesus. Não é um coração que diz assim: está pior, vai ficar ainda pior, mas um coração que entende. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, o que nós vivemos hoje, nenhum outro cristão da antiguidade viveu. Deixa eu dizer para vocês, hoje nós temos as maiores igrejas do mundo. Nunca se teve tanto livro como nós temos hoje. Nunca se teve tanto acesso a conhecimento bíblico como nós temos hoje. Então, nós somos obrigados a ser melhores do que esses irmãos que passaram. Porque esses irmãos não tiveram aquilo que nós temos hoje. Esses irmãos não tinham contrabaixo, esses irmãos não tinham violão, esses irmãos não tinham microfone, esses irmãos não tinham climatizador, esses irmãos não tinham uma luz, esses irmãos não tinham cadeira como nós temos, esses irmãos não tinham caixas de som, esses irmãos não tinham bateria, esses irmãos não tinham uma água gelada para eles tomarem, esses irmãos não tinham um salão de festa para eles comemorarem, eles não tinham isso e nós temos. Então nós precisamos ser melhor do que eles. Talvez não melhor, mas nós precisamos fazer mais do que eles, porque esses irmãos não tiveram um carro que nós temos. Esses irmãos não tinham oportunidade de pegar Uber e nem andar de Urbana, gente. Eles não tinham nada disso. Nós precisamos fazer mais do que eles. Para esse homem pegar uma carta, ele caminhava 7 dias a pé. Hoje nós não vamos da nossa casa ao supermercado a pé, mas eles tinham que andar 5 a 7 dias. Os nossos irmãos andaram 40 anos a pé no deserto. Só que eles experimentaram ver a chinela deles não acabar, as roupas não acabar. Hoje não, irmão, nós não temos mais experiência,
porque nós temos acesso a muitas coisas, e acesso a muitas coisas nos privou de muitas experiências que os nossos irmãos tiveram. Porque, por exemplo, quem aqui já teve a experiência de comer uma codorna ou um pão que caiu do céu? Nenhum de nós mesmo. Sabe por quê? Porque nós temos o dinheiro para ir lá e comprar, e com isso as nossas experiências foram acabando. Deus está nos chamando porque Ele quer nos levar a viver experiências com Ele. E é crente assim que Deus está chamando. Deus não está chamando crente que está preocupado em ser abençoado, porque crente que serve a Deus sabe que ele já é abençoado, porque a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 1 e 2: vós sois abençoados em Cristo Jesus. Cristão não precisa preocupar em ser abençoado, porque ele já é abençoado em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso, queridos. Cristão que está atrás de bênção, me perdoe, não conhece a Bíblia. E eu falo isso com muita clareza, fique bravo comigo ou não, mas quem conhece a Bíblia sabe que é isso que a Bíblia diz: vós sois abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, é isso que a Bíblia diz. E quem falou esse texto, irmãos? O apóstolo Paulo. Foi isso que ele falou. Vós sois abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção. Gente, então, fique tranquilo, vocês já são abençoados. Nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados. Porque a Bíblia nos garante isso. Queria que vocês se colocassem de pé, meus irmãos.